Sabe aqueles dias em que o corpo pesa mais do que deveria? Aqueles em que a alma parece esgotada e dormir é mais uma fuga do que descanso? Eu me senti assim, completamente exausta, cansada da vida, das cobranças, das pessoas e até de mim mesma. Cheguei em casa e não falei com ninguém. Fui direto para o banho e ali desabei, não de tristeza, mas de puro esgotamento. A água quente levou embora um pouco das forças que eu tinha. Me senti drenada. Aquele dia tinha sido como tantos outros, mas havia algo diferente. Uma dor silenciosa, instalada lá no fundo, um vazio. Até a fome tinha me abandonado. A única coisa que eu conseguia ouvir era minha cama me chamando. Entrei para o quarto sem dar boa noite. Me joguei no colchão, olhei as horas no celular, eram 8 horas da noite. Fiquei ali de lado, encarando a parede. Enquanto isso, pensamentos vinham e vinham como nuvens pesadas. Se eu pudesse, eu sumia. Eu queria ir para um lugar onde ninguém me encontrasse. Ninguém vê o quanto eu estou cansada. Eu não quero sair desse quarto mais. Não quero ver ninguém nunca mais. Acabei dormindo. Talvez foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas olhando por outro lado, talvez não. Acordei com o coração disparado, peso no peito, uma sensação de que algo estava errado. Extremamente errado. Estava escuro, muito escuro. Estendi a mão na cama procurando meu marido. E nada. Chamei por ele. Silêncio. Insisti e nada. Então chamei pelos meus filhos. Nenhuma resposta também. O pânico começou a subir como uma febre. Levantei, meus passos estavam pesados, como se o chão puxasse meu corpo. Fui até a sala, tateando o caminho. Acendi a luz. Mas o que acendeu foi uma lâmpada fraca, amarelada, como se tivesse em curto. A luz era semelhante a de um pisca-pisca velho, quase falhando. Acendi outra, igual. Tentei o interruptor da cozinha, a mesma coisa. Aquilo não era falta de energia, era algo diferente. Procurei pela casa, ninguém. Nenhum sinal da minha família, nenhum aviso, nem um celular, nada. Comecei a olhar com mais atenção e foi então que eu percebi que aquela era minha casa, mas ao mesmo tempo não era. Era como se fosse uma versão estragada da minha realidade. As paredes estavam descascando, o teto manchado de umidade, alguns buracos, móveis quebrados. E o mais estranho era a sensação de que o lugar passava. Abandono, opressão e tristeza. Logo pensei, será que eu morri? A última coisa que fiz foi pedir para sumir. Será que minhas palavras se tornaram realidade? Saí de casa ainda atordoada, na esperança de encontrar qualquer conforto. Que fosse um vizinho conhecido, uma movimentação anormal que justificasse a luz baixa, ou até mesmo encontrar a minha família na rua, ou voltando para casa. Fui andando pela rua, mas reparei que o céu estava num tom escuro, mais escuro do que o normal, quase sépia. Não havia estrelas, não havia som. O ar era denso e parecia grudar no corpo. Tinha realmente algo muito errado, mas eu ainda não conseguia compreender o que era. As casas do bairro estavam ali, mas as cores eram desbotadas, as texturas estavam erradas, como se tudo tivesse envelhecido décadas em uma só noite. E eu então comecei a ver pessoas, mas elas não pareciam exatamente humanas. Eram altas demais ou baixas demais. Algumas usavam roupas antigas rasgadas, outras tinham expressões estranhas, como se seus rostos estivessem desfocados. Me olhavam, e quando eu desviava o olhar e voltava, elas sumiam. A cada rua, uma nova figura, um novo desconforto. Era como estar em um sonho ruim, ou uma cópia errada do meu mundo. Me sentia observada por uma áurea ruim,
como se tudo ali me odiasse. Foi quando encontrei um homem parado na calçada, vestindo algo que parecia um sobretudo marrom. Ele estava de cabeça baixa, mas quando passei por ele, ele levantou o rosto e disse: "Você não pode ficar aqui." Fiquei paralisada e confusa. "Por favor, me ajuda a sair daqui. Eu não sei como vim parar nesse lugar. Eu nem sei que lugar é esse. Volta e volta agora mesmo, pelo caminho que você veio. Você não pode ficar aqui, não pertence a esse lugar." "Mas eu não sei como. Eu não sei o que está acontecendo." Ele apenas repetiu em um tom mais bravo: "Vá embora agora." Comecei a voltar atordoada e morrendo de medo das figuras que pareciam me espreitar. Eu olhava para trás a todo instante e percebia que sombras passavam de um lado para o outro, atrás de mim. Figuras disformes. Algumas me seguiam de longe, outras cochichavam entre si. Meus passos aceleraram. Comecei a correr. Voltei para casa, a mesma versão distorcida e decadente. Entrei, bati a porta e me tranquei. Fui direto para o quarto chorando, desesperada. Me tranquei ali como uma criança assustada. Sentei atrás da porta e fiquei ouvindo barulhos estranhos lá fora e dentro da casa. Eu me sentia tão pequena, perdida, profundamente arrependida das coisas que eu disse. Seria ali o meu fim? Como pude falar aquelas coisas? O arrependimento era tão grande que não cabia no peito. Me desmanchei em lágrimas. Fechei os olhos e comecei a suplicar a Deus para que me tirasse dali. Pedi perdão, pedi ajuda, pedi para Deus me levar para casa. E então, uma voz familiar: "Amor?" Abri os olhos. "Que foi? Tá tudo bem?" Era meu marido. Sentei na cama sem acreditar. Olhei em volta, a luz estava normal, tudo estava normal. Corri até a sala, tudo estava do jeito que deveria estar. "Que horas são?" perguntei. 8h05. 8h05? São apenas 8h05? Tive a sensação de ter passado pelo menos uma hora naquele lugar. Nem se fosse um sonho. Eu não dormiria e sonharia algo tão real com apenas 5 minutos. "Sim, amor, são 8h05. Como você veio direto para o quarto, eu vim perguntar se você ia querer jantar." Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Me senti a salvo, mas ainda em choque. Pedi perdão a Deus por tudo que eu disse antes de dormir. Fui até o meu marido e o abracei como se não o visse há muito tempo. Fui até a cozinha e abracei meus filhos. Sentei no sofá, liguei a TV e fiquei perto deles. Desde aquela noite, nunca mais desejei sumir. Nem reclamei de nada. Eu aceitei que aquilo foi um aviso e não iria desperdiçar essa nova chance, porque eu me lembro do arrependimento que senti. Eu ainda me lembro.